Meus amados, na jornada de hoje, não estamos apenas lendo, estamos embarcando em uma busca para descobrir os significados profundos e as verdades transformadoras escondidas nesses textos sagrados. Este episódio é mais que um estudo, é um convite para refletir sobre nossas vidas, nossas escolhas e nossos relacionamentos com o divino. Então eu compartilho com vocês a palavra do Senhor que diz assim em 1 Coríntios 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe de seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isso, e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. E em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da sua servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se torne escravo de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quantas pessoas virgens não têm mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se
uma vez se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Deve permitir que se case. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito e não é dominado por seus impulsos, mas domina sua própria vontade e resolveu manter solteira sua filha, este também faz bem. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Que palavra maravilhosa! Peguem essa palavra, meus amados. Agora eu compartilho com você o devocional Alimento da Fé do Kenneth Hagin, que diz assim no dia 30 de março. Para conosco. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Salmo 40, 5. Você notou a expressão utilizada em Efésios 1,19? Sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Toda a demonstração da glória de Deus revelada na manifestação da sua onipotência apontava para o homem. As maravilhas que tens operado para conosco. A cruz de Cristo, que se representou a máxima obediência a Deus, a expiação dos pecados e a derrota esmagadora de todos os inimigos de Deus, nos revela um homem representativo. Cristo foi o nosso representante, nosso substituto, vencendo em prol da humanidade e preparando um trono em um ministério celestial para aqueles que por ele vencessem. A fonte originária da nossa autoridade, portanto, encontra-se em Deus, que ressuscitou a Cristo e o assentou à sua destra. Na Epístola aos Efésios, percebemos que Deus quer que a igreja obtenha a revelação do conhecimento de tudo o que Cristo significa para nós. Meu Deus, que maravilha! E a confissão é a seguinte: eu creio, estou recebendo o espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento de Deus. Os olhos do meu entendimento estão sendo iluminados para eu saber qual é a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. Que maravilha, meus amados! Oh, meu Pai! Eu não sei como agradecer por estar sendo usado para levar essa palavra para centenas e milhares de pessoas. Então, se você estiver gostando, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, tá certo? Se você quiser o livro Alimento da Fé, do Kenneth Hagin, me peça aqui nos comentários que eu mando para você.
Em nome de Jesus, te vejo amanhã.